Galera, o mercado de criptomoedas está passando por uma turbulência gigante, né, na minha opinião. E eu acho que a gente tem que estar em alerta com todo que sai, né, dentro do momento, para a gente não, para vocês, né, que estão presos em algumas moedas, não se desesperarem ou se desesperarem exatamente não saberem o que fazer, né? E aí, no caso, vocês se protegerem. Eu tenho exatamente esse papel, eu sinto exatamente isso para estar ajudando vocês, beleza? Então vamos categoricamente por etapas, né? E depois eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês pensarem e vocês analisarem. Meus amigos, como a gente consegue perceber, a gente teve primeiramente a queda da FTX, né, a corretora lá e tudo mais, por, né, irresponsabilidade do CEO, né, que praticamente é uma criança dentro do mercado. E aí o que acontece? Pessoal, acabou levando junto todo o mercado, né, causando insegurança dentro do mercado e tudo mais. E quem lembra que eu falei, pessoal, vai acontecer uma cascata, né, de quebras aí conforme a gente vai vendo, porque o capital que estava lá era, digamos assim, teoricamente a segurança que as pessoas tinham dos seus investimentos, né? Ou seja, as empresas grandes tinham os seus fundos de investimento e o investimento quebrou, de onde é que elas vão tirar dinheiro? O que vai acontecer? Logo vai acontecendo quebras em cascata. Então eu separei algumas coisas aqui para vocês, olha aqui, já começou na minha opinião, pessoal, urgente, há 21 horas atrás, urgente, gigante de empréstimos de cripto Gênesis também mantém suspende saques, né? Ou seja, olha aqui para vocês verem, pessoal, a empresa problemática também está atuando como provedora de liquidez da Grayscale Bitcoins Investimentos Trust. O que significa isso, pessoal? Vamos só analisar essa notícia aqui antes de eu continuar. A gente tem, né, a Gênesis, ou seja, a Gênesis tinha o capital dela X. Vamos fazer aqui rapidamente para vocês entenderem e tudo mais, para vocês verem como é que as coisas estão, né, se encaminhando. Deixa eu pintar aqui, beleza, bora lá. Pessoal, o que acontece? A gente tinha a Gênesis aqui, né, Gênesis aqui. O que acontece, pessoal? E a gente tinha a FTX aqui, exatamente. O que vai acontecer com demais corretoras. Só vai mudar que no lugar da Gênesis vai ser outra corretora, beleza? E aqui a gente tinha a FTX. O que está acontecendo, pessoal? Acontecendo que essas corretoras, os investimentos deles estavam dentro da FTX, né? E ao mesmo tempo, essa Gênesis, o que acontece? Ela era, digamos assim, a segurança, se a gente for analisar por entendimento, ela é a segurança de outras moedas, né? Ou seja, a gente tem outros fundos aqui, outros investimentos X, né? Onde a segurança era a Gênesis. O que vai acontecer? Gênesis não tem mais esse dinheiro aqui. O que está acontecendo? FTX quebra, Gênesis quebra e todas essas que dependem da Gênesis teoricamente, porque é fundo, porque um acaba dependendo da outra, o que acontece? Vai quebrando. E aí cada vez vai acontecendo a cascata que a gente tem sempre falado com vocês, beleza? Então, pessoal, na minha opinião, agora que começou, digamos assim, a quebra, né? FTX, Grayscale, vai vir Gênesis, vai vir outras mais, Huobi, como a gente já viu, CRO, pessoal, vai vir várias. Isso vai derrubar o mercado, causar uma segurança. Então não esperem que o mercado de criptomoedas vá subir por agora, ou agora daqui 2, 3 meses, eu não acredito nisso. Né? A situação não tá bonita, tá feia e cada dia pior ainda, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, são parte de 1,2 bilhões de dólares. Então, olha só para vocês verem quantos eles tinham, pessoal. 175 milhões de dólares em fundo presos na FTX. E aí, o que acontece? Se não tem dinheiro, os outros fundos também não tem. Para vocês entenderem, né? Pessoal, aqui eu peguei uma representação desse gráfico aqui, só para vocês verem que quando eu falo as coisas, tem pessoa que, não sei o que, tá falando por falar. Não, meus amigos, eu tô realmente alertando vocês para o que realmente está acontecendo e a gente tem que estar em alerta, né? Como vocês conseguem perceber aqui, ó. Após o colapso do FTX, os investidores de Bitcoin retiraram as suas moedas de custódia, né? Conforme a gente consegue perceber aqui, pessoal, cada vez mais que vai caindo, olha aqui para ver mais caindo, as compras, teoricamente, o que vai acontecendo? Vai caindo. Vocês conseguem perceber aqui, né, antes da gente romper aqui esse fundo e tudo mais, é que o Bitcoin, por mais que ele suba, poucas pessoas estão comprando. Quem são essas poucas pessoas? Os grandes. Os grandes movimentam o mercado. Então a gente consegue perceber claramente através disso aqui. A gente ouve muitas notícias, porque
saiu de não sei o quanto de exchange, não sei o que, pessoal. É notícia falsa, porque os gráficos, que é onde a gente tem toda a resposta e ninguém é contra eles, o que acontece? Não nos mostra isso. Aqui é exatamente as compras, olha aqui para vocês verem. As compras, cada vez mais as compras estão caindo. E isso vai diminuindo o market cap, né? E ao mesmo tempo vai derrubando o mercado, né? Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, meus amigos, é exatamente isso aqui, né? Eu acho isso aqui interessante. Eu gosto de ver pontos que a gente possa destacar. Conforme vocês conseguem perceber aqui, a gente tem um gráfico de níveis, ou seja, a gente tem uma... Como é que eu posso dizer? Um comportamento, né, dos detentores de Bitcoin. Vocês conseguem perceber que nessa faixa aqui, esse azulzão, o que esse azulzão significa? Esse azulzão, pessoal, significa que o quê? Ou seja, são os detentores que possuem mais de 1.000 Bitcoins em suas carteiras. Vocês conseguem perceber que conforme vai indo, essa quantidade vai diminuindo até chegar no amarelo, que o amarelo a gente tem uma classificação de mais ou menos de que 1 Bitcoin, né, que a gente pode estar dizendo entre a carteira. Olha só para vocês verem o tanto que isso vai mudando, né? Ou seja, a gente com azulzinho, 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 depois vem pro vermelho. Teoricamente, para vocês entenderem, ó. Azulzinho, azulzinho, aí azulzinho, aí depois vermelho, vermelho, rolo laranja, desculpa, né? Aí azulzinho que o pessoal acha que é realmente a tendência de alta e depois começa novamente. Então, vocês conseguem perceber que realmente está acontecendo grandes mudanças e dentro dos gráficos a gente consegue ter todas as respostas disso. Isso acaba sendo prejudicial para o mercado, porque, querendo ou não, menos pessoas compram, menos segurança, menos movimentação no mercado, as pessoas tendem a procurar investimentos que causem mais movimentações, mais oscilações. Então, por isso que mais um detalhe que eu acredito que o Bitcoin não esteja a subir por esses próximos meses, né? A coisa não tá bonita, não tá feia, não tá feia, né? Claro que já aconteceu isso anteriormente, mas apenas vai atrasar, na minha opinião, né? E realmente pode bater que o Bitcoin possa retornar a tendência de alta próximo ao halving, ali perto de 2024, né? Então a gente consegue perceber, pessoal, que através de gráficos a gente tem toda a resposta do que está acontecendo com esses detentores. E quando a gente vê notícias que estão saindo, o maior número de compras de carteiras de saíram de Binance, que saíram de corretoras, pessoal, a gente está vendo que isso é uma pura ilusão. A gente não acredita, né? Eu não acredito e tem coisas que a gente não deve acreditar. Temos que acreditar em gráfico, porque gráfico ninguém muda. Gráfico ninguém muda, beleza? Mas nem tudo é o fim do mundo, né? A gente tem as coisas boas, as coisas ruins e temos as coisas excelentes que eu acho que a gente tem que se atentar. E pessoal, a gente tem um gráfico chamado de a planilha de Wall Street, não sei se vocês já ouviram falar, que é exatamente, ela trata teoricamente a questão do pânico e tudo mais, né? Conforme vocês conseguem perceber aqui, a gente tem quando a gente estagna, né, que a gente consegue perceber exatamente isso aqui, a gente tem um período de complacência, ou seja, estagnou. E pessoal, depois desse período de complacência que estagna, o que acontece? Números de vendedores e compradores se igualam, até o ponto que ele começa, né, a entrar em um outro nível, que ele começa a ter mais vendedores do que compradores, né? E aí depois a gente tem todo um processo e tudo mais, a gente chega no pânico, que provavelmente o que aconteceu mais ainda, e tá acontecendo, né? E aí tá surgindo o burburinho, que ó, o pânico depois dessas corretoras e tudo mais, vai acontecer a enxurrada, depois que acontecer toda essa limpada desses fundos e tudo mais, o que tende a acontecer que as pessoas estão falando? Que começa a capitulação. O que é a capitulação, pessoal? Exatamente a concentração de compradores. Antes era vendedores maiores do que compradores. Aí o que acontece? Os números de vendedores começam a se igualar aos de compradores novamente igual o que era na complacência, só que a diferença é que agora o número de compradores supera o número de vendedores. Fazendo depois com que exatamente o mercado ganhe uma tendência de alta, que a gente está vendo aqui lindamente, que ele tem uma LTB. Olha para vocês verem, pessoal, que isso aqui é um gráfico, né, totalmente diferente, mas tudo tem uma trajetória. Uma LTB, depois forma uma LTA, e aí depois, olha só para vocês verem como é lindo, né? Então, aí a gente depois tem um período de alta. Então, teoricamente, o que está acontecendo é esse início de capitulação, né? Eu acredito que exatamente esteja acontecendo isso. Será isso? Não sabemos. Mas eu estou dentro do mercado há um pouco tempo.
há um grande tempo, na realidade, e eu entendo realmente que a gente possa estar passando por esse período de capitulação. Então, vai acontecer todo esse pânico, vai demorar um pouco, na minha opinião, eu acho que não vai ser por agora que vai acabar o pânico. Então, acredito ali para meados de março, abril, estagne nesse pânico e tudo mais, onde grandes fundos quebram, ou seja, e é bom, pessoal, acontecer isso, teoricamente, por quê? Porque eles não controlam mais os mercados. Então, isso acaba sendo muito bom, porque eles, teoricamente, acabam controlando o mercado, porque eles podem comprar e vender e derrubarem o mercado, teoricamente. Então, eles saindo da jogada, limpando esse povo, o que acontece? Diminui esse controle do mercado. Então isso é muito bom, isso é muito positivo. Só que a diferença é que o dinheiro vai para dentro das corretoras, e as corretoras amam, né? Então eu acredito que esteja acontecendo isso, né? Por mais do pânico e tudo mais. Vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos montar os nossos protocolos como a gente está fazendo e estruturar. E conforme vai indo, vai acontecendo, vai batendo nos nossos alvos, nas nossas compras, né? Mas o período é exatamente isso. Eu acredito que a gente está iniciando o período de capitalização e como vocês conseguem perceber o período de capitulação, ele é um período longo, olha aqui para vocês verem, um período longo, né? Então praticamente pode durar 6 meses, um ano, não sabemos. E a gente tem que esperar depois, quando o número de compradores, que eu vou trazer gráficos aqui novamente para vocês, lá de outros cantos que tem, como eu mostrei esses dois aqui, onde eu quero ver o número de compradores superando o número de vendedores. Quando o número de compradores estiver superando o número de vendedores, pode tacar a compra sem medo, porque sim, vai ser o retorno da tendência de alta. Beleza? Então a resposta, pessoal, a gente tem tudo dentro desses gráficos. Mas que gráfico, pessoal? Desses gráficos aqui que eu mostrei para vocês. Ou seja, desse gráfico aqui da Glassnode. Assim que a Glassnode liberar o número de compradores maior do que o número de vendedores, eu trago para vocês e a gente vai se posicionar nas melhores posições possíveis. Beleza, meus amigos? Então, vou indo nessa. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo.